Senhor, e peça para que Ele fale com você nessa tarde. Ó Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, pedindo misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia da nossa vida. Abre o nosso entendimento. Deixa o nosso coração sensível à Tua voz. Em nome de Jesus, quebre-se agora tudo aquilo que possa impedir de chegarmos diante do Senhor, de ouvir da palavra ser ministrada sobre os nossos corações, dela gerar frutos em nossos corações, dela gerar transformação em nós. Em nome de Jesus, Pai, queremos ouvir do Teu Espírito, queremos ouvir daquilo que o Senhor preparou para nós nessa tarde. Por isso, Pai, fala conosco. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Diga amém. Quem já está um pouco mais tempo conosco já percebeu que nós não falamos de dízimo e oferta. Nós não temos um tempo da retirada de dízimo e oferta. Já faz algum tempo que nós não temos palavra para ministrar. Não tem música triste para tocar o seu coração, para que você oferte mais, para que você dizime mais. Mas nós temos algo que é primordial. Nós temos a responsabilidade como líderes da igreja de ensinar o que é dízimo e oferta. E hoje é um pontapé inicial. Nós vamos ter 3 ministrações específicas sobre dízimo e oferta. Eu começo. Semana que vem, não sei, Davidson vai dar continuidade e o pastor Silvio também vai ministrar. Então nós vamos ter 3 ministrações sobre dízimo e oferta e prosperidade bíblica. Irmãos, abra o seu coração. Nós sempre ficamos muito constrangidos em falar da questão de dízimo e oferta, porque nós sabemos o que tem acontecido no meio da igreja, e isso traz um estigma para cima do pastor, né? Isso traz um estigma para a vida do pastor, que fala muito de dízimo e de oferta, mas nós não podemos deixar de ensinar o que é certo. Então o certo é você pegar e ensinar a igreja do que é realmente, né, qual é o valor disso, para que isso penetre no seu coração, gere frutos e faça com que você tenha transformação, e por causa do Espírito Santo que há em você, você vai fazer a coisa certa. Amém, irmãos? Então nós vamos falar hoje sobre o princípio da primazia, o princípio do primeiro. É isso que nós vamos falar hoje. E eu quero que você abra o seu coração, porque o que tem sido ministrado em muitos lugares é falando sobre a questão do dízimo como lei. E porque é lei, eu não dizimo mais, porque nós não estamos mais na lei. A lei já passou, agora nós estamos na graça, então não precisa mais dizimar. E eu quero te dizer que dízimo não é uma questão de lei, mas dízimo é uma questão de honra a Deus. Amém, irmãos? Então, o princípio por trás dos dízimos é o princípio da honra. Entenda. E nós só honramos a Deus quando Ele é o primeiro em nossas vidas. Então Ele precisa ser o primeiro. Abra o seu coração, porque isso não para nos bens, isso não para nos nossos bens materiais. Isso é um princípio para a nossa vida como um todo. É um princípio que vai nortear o nosso caminhar diante da presença de Deus. Se você aprender a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, todo o resto vai ficar em ordem. Se nós aprendermos a deixar Deus no primeiro lugar do pódio do nosso coração, todo o resto entra em harmonia. Muito erradamente, porque até hoje se falam essa expressão, primeiro amor. Né? As pessoas ligam o primeiro amor ao novo convertido. O novo convertido está no primeiro amor, porque ele acabou de converter e agora Deus impactou a sua vida, ele está mudando e ele está cheio de Deus, então ele está no primeiro amor. Eu quero te dizer que é completamente errado isso que tem colocado como o primeiro amor, sendo o fogo que está no coração daquele novo convertido. Enquanto que o primeiro amor, na verdade, é simplesmente o Deus como primeiro lugar no pódio do seu coração. Por que sempre se ligam isso como primeiro amor, se perde, ou coisas de novo convertido?
Porque simplesmente no nosso caminhar, porque nós não guardamos, simplesmente Deus vai sendo substituído. Ele sai do primeiro lugar do nosso coração e começa simplesmente a ficar em segundo, em terceiro, e às vezes Deus nem tem lugar na nossa vida, irmãos. Não sei se você lembra do tempo da sua conversão, né? No meu tempo tinha muito isso. Quando eu converti, eu lembro que eu ia muito para a igreja, eu estava lá no meio do povo, estava empolgado, eu lembro que algumas pessoas já ouviram isso dos seus pais. A minha mãe falou: por que tu não leva a tua cama e mora para lá? Porque nós vivíamos lá na igreja. Tinha o jogo de vôlei, que eu gostava muito, então eu estava lá. Depois tinha reunião de jovens, depois tinha reunião disso, tinha reunião daquilo, eu estava lá o tempo todo. Ia para o culto de manhã, ia para a EBD, depois culto, e depois tinha um segundo culto pela manhã. E à tarde, né, no início da noite, lá 18 horas, tinha outro culto, e eu estava lá também. E aí ela pegava muito no meu pé por causa disso. Nós viemos de uma família católica, então isso foi um impacto. Então entenda uma coisa, primeiro amor não é isso. Primeiro amor é quando você encontra Deus e Ele se torna primeiro no seu coração. Só que nós podemos perder. Não sei se você lembra, na minha Bíblia tem isso, não sei se tem na sua. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 2, começam as cartas às igrejas, e está lá a igreja de Éfeso, né? Cristo escrevendo para a igreja de Éfeso diz assim: não, vocês são muito bons, eu gosto do jeito que vocês agem, vocês trabalham demais para o Senhor. Vocês até provam aqueles que vão para o púlpito dizer que são apóstolos e não são, porque vocês confrontam com a palavra. Vocês são bons nisso. Vem elogiando, mas chega um momento que ele diz assim: mas uma coisa eu tenho contra ti. Perdestes o primeiro amor. E aí ele diz assim: olha atrás, volta e vê aonde foi que você pecou. Porque você precisa se arrepender. Sabe o que aconteceu? Deus saiu do centro. Esse é o erro do nosso caminhar. Deixar Deus sair do centro. Não é isso, irmãos. E aí ele vai para o segundo lugar, ele vai para o terceiro, para o quarto, e daqui a pouco ele nem tem lugar no pódio da nossa vida. E aqui eu quero falar para você sobre o princípio da primazia. Êxodo capítulo 13, verso 1 e 2. A versão que eu estou lendo é a nova versão internacional, para que nós possamos ler a mesma tradução. E diz assim: o Senhor disse a Moisés: consagra a mim todos os primogênitos, consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Quantos primogênitos, irmãos? Vocês ouviram? Quantos primogênitos ele está falando aqui? Só uma parte? Ele está falando todos os primogênitos. Então, o primeiro filho pertence a Deus, mas também a primeira cria entre os animais pertencem a Deus. Quando nós lemos verso 12 e 13, vamos ler o verso 12 e 13, que diz assim: dediquem ao Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro, preste atenção, resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se porém não quiserem resgatá-lo, quem? O jumento. Se não quiserem resgatá-lo, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os filhos, entre os seus filhos. Perceba aqui, Deus está falando aqui: os primogênitos são meus, eles são propriedade minha, eles me pertencem, eu sou dono dos primogênitos, amém? É isso que a palavra está dizendo aqui. Até aqui nós estamos juntos?
Amém? Então, separa para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos, ele está falando, pertencem ao Senhor. E aí, ele está falando todos, inclusive dos jumentos. Por que se destaca jumentos aqui? Porque o jumento era um animal impuro. O jumento era um animal impuro naquela época, mas ele diz, se não quiser resgatá-lo, porque ele diz para resgatar com o quê? O primeiro filho do jumento é resgatado com o cordeiro, ou seja, o cordeiro vai morrer no lugar dele. Será que tem alguma coisa a ver conosco? O jumento, o animal impuro, se for entregue a Deus, porque tem que ser entregue, porque todo primogênito é de Deus. Mas ele fala assim, se você for entregar, então resgate-o com um cordeiro. Então um cordeiro tinha que morrer no lugar do jumento. Mas se você não quiser resgatar o jumento, você tem que quebrar o pescoço. É meio pesado, né? A gente está com uma conversa meio bad aqui. Mas olha, irmãos, o que eu estou falando aqui é que o primeiro não é seu. Se você não quiser resgatar, vai ter que quebrar o pescoço, ou seja, não é seu. Você vai perder de todo jeito. Quando você não entrega o que é de Deus, não vai ficar para você. Porque ele já determinou que o primeiro é dele. Meio pesada essa conversa, né, irmãos? Você acaba perdendo isso de alguma forma. Mas olha, o que está por trás desse texto é simplesmente o resgate de todo o primogênito. Quando eu disse, se você parar para analisar, o que você vê? Aqui por trás desse texto, a primeira porção, se você parar para analisar, você vai ver que é redentora. No verso 12, diz assim, resgate com cordeiro, a primeira cria dos jumentos. Aqui Deus está nos falando de duas categorias de animais. Vocês já perceberam isso, né? E eu já deixei bem claro. Ele está falando de duas categorias de animais. As que representam os animais que são considerados puros, e a outra que representa animais que são considerados impuros. E o jumento é um animal impuro. Deus não queria o filhote do jumento. Ele queria que quando nascesse, né, um filhote de jumento, as pessoas entregassem um cordeiro no lugar do jumento. Não é isso que nós estamos entendendo, o que está escrito aqui? E assim ele ia redimir o jumento. Então há um princípio aqui por trás, irmãos. Perceba isso. Se o primogênito é um cordeiro, ele tem que ser sacrificado e tem que ser entregue. Mas se o primogênito for um jumento, ele precisa ser substituído por um cordeiro, para poder ser redimido, para ser resgatado. Tem alguma coisa semelhante conosco aqui? Preste atenção. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Você nasceu puro ou impuro? Nós nascemos puros ou impuros? Nós nascemos impuros, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós precisamos de alguém que nos redimisse. Qual é a condição do seu nascimento? Pecado. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos impuros. Nós nascemos na semente do pecado, irmãos, e por isso nós temos essa condição. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você nasceu ovelha ou jumento? Eu não sou jumento não, pastor. Você nasceu ovelha ou jumento, irmão? Pastor, o senhor está me chamando de jumento? Eu disse, não, isso aqui é o que a Bíblia fala. Preste atenção, irmão. Sem Jesus, eu e você, nós somos jumentos. Não adianta, nós somos impuros sem Jesus. Aí eu pergunto diretamente: quem nasceu jumento aqui? Ninguém vai levantar a mão, né? Aí você sabe.
da sua condição. A pergunta é: nós nascemos impuros, nós precisamos ser redimidos. Jesus nasceu puro ou impuro? Jesus nasceu puro e precisou que Ele fosse entregue no lugar daqueles que eram impuros, eu e você. E assim nós fomos resgatados. Amém, irmãos? Deus leva tão a sério, preste atenção. Deus leva tão a sério o princípio da primazia, que Ele entrega o seu primogênito para ser sacrificado em favor do nosso resgate. Ele entregou o primeiro, Ele entregou o que era o primeiro no nosso lugar, para mostrar que para Ele é importante a primazia. Apenas o puro pode resgatar o impuro. Amém? Foi por isso que nós fomos alcançados. Agora preste atenção, meu irmão. Jesus só foi feito de sacrifício e só foi aceito porque Ele era o primeiro. Ele era puro, mas se Ele não fosse o primeiro, Ele não teria sido aceito. Por isso que Deus entregou o primogênito em nosso lugar. Ele era perfeito. E esse é o ponto, irmão. Esse é o ponto que eu quero que você entenda. A primeira porção, a porção redentora, é a primeira. E quando você entrega a primeira, o restante é abençoado por causa da primeira porção entregue ao Senhor. Até aqui nós estamos juntos. Amém? Deus só pode remover a maldição do pecado na vida de cada um de nós, porque Jesus foi entregue em nosso lugar. Por isso Ele pôde remover. Jesus é a primeira porção, Ele é o primogênito, Ele é a primazia de Deus que foi entregue em nosso favor. Nós somos muito abençoados, irmãos. Deus teve muita misericórdia de nós. E é por causa de Jesus que nós podemos dizer que somos abençoados por Deus. Nós fomos resgatados das trevas, nós fomos resgatados do pecado, porque Jesus foi entregue no nosso lugar. Então entenda, a primeira porção precisava ser entregue por nós, precisava ser entregue por nós, e o próprio Deus fez isso. Amém? Irmãos, eu sei que é um assunto meio pesado. Hoje pela manhã foi até engraçado. Eu estou aqui na frente e aqui em cima eu consigo ver o rosto dos irmãos. Então hoje o negócio foi diferente, né? Os irmãos parecem que estavam tensos. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou te deixar de falar, e eu não vou ficar enrolando para te falar alguma coisa. Eu vou ser bem direto nas minhas colocações. Não vou fazer volta para poder te dizer o que é certo. Se doeu, aí o problema é seu. Eu estou cumprindo a ordem que Deus me deu. Nós precisamos entender verdadeiramente o que é isso. Então, irmãos, voltando aqui para o texto, já divagou muito. Voltando aqui para o texto, quando a pessoa tinha um jumento e esse jumento dava cria, ele precisava entregar um cordeiro substituindo o jumento. As pessoas daquela época não tinham dinheiro. Ali havia troca o tempo todo. Se trocava, um animal pelo outro, um cereal por um animal. As pessoas trocavam para poder sobreviver, não tinham dinheiro. A renda delas eram rebanhos e plantações. E é por isso que Deus pede o primeiro de cada rebanho e o primeiro das plantações, porque a primazia é dele. Ali naquela época eles deveriam entregar a primeira porção de cada uma dessas coisas. Amém, irmãos? Até aqui estamos juntos? Então, quando você vai ver o que a Bíblia fala, aí eu queria saber de onde veio essa palavra, a questão de primícia. Você já ouviu essa palavra primícia? As primícias, estão entregando as primícias. Então, primícia estava intimamente relacionado, você pode procurar isso na Bíblia, está intimamente relacionado com plantações. Então, a primeira colheita, a primeira parte da colheita que se tira eram as primícias. As primícias das colheitas, e é isso que Deus está pedindo, primícias
sendo entregues diante dele. E o que isso representa para nós, irmãos, hoje? Hoje nós não fazemos troca de cereais, de animais. Às vezes até fazemos, né? Troca uma coisa pela outra. Mas hoje nós temos os valores, o dinheiro que gera as nossas posses. Então o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com os nossos dízimos, com a primazia que nós entregamos diante de Deus. O que está por trás desse texto é, primeiramente, que a primeira porção é redentora. Ou seja, quando você devolve o seu dízimo, você precisa entregar a Deus a primeira porção, para que o restante seja abençoado. Preste atenção, irmãos, isso é sério. Eu, olhando isso aqui, então eu vi que realmente é algo sério. É um princípio. Isso é importante. Porque, irmãos, preste atenção. Não adianta. O que importa é o coração. Amém? O que importa é o coração. Então não adianta você pegar e entregar o seu dízimo. Você devolver o seu dízimo normalmente. Não adianta só isso. O que precisa é o coração. Por quê? Porque o primeiro precisa ser de Deus. É o primeiro. Então, não adianta você pagar todas as suas contas e se sobrar alguma coisa, você entrega ao Senhor. Porque a primeira porção é que abençoa o restante. Amém? O que muitas pessoas entendem é que somente por entregar o dízimo, ou devolver o dízimo, é o cumprimento da vontade de Deus. Mas se não for o primeiro, não é fidelidade. Você está me entendendo? Se não for o primeiro, não é fidelidade. Só é fidelidade quando você faz isso em primeiro lugar. Isso mostra quem está em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Isso mostra quem está realmente direcionando a nossa vida. Pensa aí, muitas vezes nós fazemos planos. Nós fazemos planos e nós com planos preparados vamos diante de Deus e colocamos diante de Deus. Ó Deus, abençoa os planos que eu estou colocando diante do Senhor. Ele tem a obrigação de abençoar. Se Ele é o primeiro lugar da minha vida, eu não vou com um plano pronto para Ele abençoar. Eu vou atrás dEle para que Ele faça o plano juntamente comigo. Ou se Ele faça o plano no meu lugar. Aí sim, eu estou mostrando que Ele é o primeiro lugar da minha vida. Irmãos, o que importa é quem está em primeiro lugar na sua vida. Porque isso é demonstrado com ações. É do jeito que eu me porto que vai mostrar se Ele é o primeiro ou se Ele não é o primeiro. Isso é importante, isso é muito importante nós entendermos. Então, irmãos, o que eu devolvo a Deus não é a sobra. E preste atenção, irmão. Para mim, eu passei essa semana orando, colocando diante de Deus. Inclusive ontem eu mandei a ministração ao pastor Silvio, falei assim, tem certeza? É isso mesmo? Depois, se vocês quiserem, eu mostro lá a resposta. Não, pode, mete ficha. Claro que ele não respondeu assim, não. Eu que estou falando. Ele falou, pode fazer. Mas eu mandei para eles, porque isso foi um peso. Hoje pela manhã estava um peso, e eu continuo com peso. Sabe por quê? Porque isso é algo que abre os nossos olhos para o mundo espiritual. E às vezes nós não ensinamos isso, por causa de reputação. E a reputação nos faz nos afastar de Deus mais. Por quê? Porque não somos nós, não interessa o que vai acontecer, porque se nós não fizermos o que Ele quer, por causa da nossa reputação, nós estamos pecando. E olha, irmãos, principalmente os pastores e líderes que precisam ensinar aqueles que estão debaixo da sua direção. Se não ensinar, quem vai prestar conta é o próprio líder. E é isso que Deus quer, que nós façamos a vontade dEle. Entenda uma coisa, irmãos. Eu não devolvo sobra para o Senhor. Tem que ser a primeira porção. Amém? Não ouvi nenhum amém mesmo. Calma, calma. Agora não vale mais. Isso é honra, porque exige fé da sua parte. Preste atenção. É honra, porque exige fé. Entregar primeiro exige fé.
entregar a primeira parte para o Senhor exige fé, irmãos. Quando Deus diz para uma pessoa que cria um rebanho, pegar a primeira cria e entregar para Ele como oferta, aquela pessoa que estava criando o rebanho não sabia se ia nascer 1, 2, 10. Mas quando nascia a primeira, e ele entregava diante do Senhor, ele fazia isso por fé, esperando com que Deus fizesse o cumprimento do princípio, que a primeira porção abençoa o restante. Amém, irmãos? Então tinha que ser fé. Exige fé para dar o primeiro passo antes de saber se teria outros. Não tinha como saber se aquele animal teria 1 ou 10 crias. Teria que crer em Deus. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, irmãos. Mas presta bem atenção. Não é simplesmente entregar o dízimo. Porque nós achamos que entregar dízimo ativa a bênção de Deus em nossas vidas. É a primeira porção. É primeiramente Deus. Ele não é o segundo, Ele é o primeiro. Então é primeiro Ele. É a fé em entregar o primeiro que ativa a bênção de Deus em nossas vidas. Entenda isso. Assim como aquelas pessoas não sabiam se iriam ter mais crias, e entregavam assim, não entregavam a sobra, não entregavam se nascesse mais, mas pela fé entregavam. Isso mostra para nós na questão do devolver do nosso dízimo. A primeira porção precisa ser de fé. Deixa eu te fazer só uma colocação aqui, meu irmão. Para alguns exige mais fé do que para outros. Você imagina alguém que vive com R$1.000, tirar R$100 de R$1.000 e só vai sobrar 900. Com certeza a dúvida vem no coração. Porque se eu já R$1.000 já não dá, imagina eu tirando agora os 100 e devolvendo para a igreja. Eu creio que tirar 2.000 de 20.000 é mais fácil do que tirar 100 de 1.000. Você entendeu, né, meu irmão? Que nós estamos falando dos 10% do dízimo. Então entenda isso. Eu sei que para algumas pessoas precisa ter mais fé do que outras. O que concorre com Deus no nosso coração é o dinheiro, irmãos. Isso concorre. Mas ele só concorre com Deus no nosso coração se nós não tivermos a certeza daquele a qual nós servimos. Se nós servimos a Deus, se nós entregamos o nosso coração a Ele, se Ele for o primeiro lugar no pódio do nosso coração, se Ele tiver a primazia em nossas vidas, nós não vamos lutar contra isso. Vai ser só mais um dia normal. Se alguém for instruído na palavra de Deus, tiver o coração transformado, isso não vai ser problema. Amém, irmãos? Deu vontade de perguntar quantos têm o coração convertido diante de Deus? Não responda. Fale com você mesmo. Aí eu quero trazer para você aqui um outro cenário para mostrar da primazia, da necessidade e da consagração da primeira porção ao Senhor. Lá em Josué, capítulo 6, versos 17 e 18, ainda estou na nova versão internacional. Josué, capítulo 6, a partir do verso 17, nós vamos ler o 18 também. Diz assim: a cidade, com tudo o que nela existe, será separada ao Senhor para a destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados.
pois ela escondeu os espias que enviamos. Apenas fiquem longe das coisas separadas. Não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam separados para a destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Você está entendendo? Nós estamos falando de Jericó. O povo de Deus está chegando ali para tomar a cidade de Jericó. Ele está ali à porta, né? O povo entra, ali está na entrada da terra prometida. E aí vai começar um tempo de conquista. Quem já leu, né, e viu que o povo de Deus ali para derrubar essa muralha, deu 15 voltas diante da muralha, não foi isso? Foi? Está todo mundo dormindo, né? Ele deu 8 voltas a mais do que Deus pediu. Quantas voltas foram? Ah, tá. Pensei que a minha Bíblia estava errada. Ele deu 7 voltas, a muralha caiu. Então Deus diz assim: a primeira cidade, que na verdade seria Jericó, que a muralha caiu. Então ele diz assim: a primeira cidade que vocês conquistarem, a primeira cidade será consagrada. Vocês não vão pegar nada do que estiver nessa cidade. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios, tudo nessa cidade pertence ao Senhor e devem ser levados ao seu tesouro. Foi isso que ele falou. Por que Jericó por completo? Não podia ser uma metadezinha? Não, traz aqui uma oferta do que você pegou aqui em Jericó. Por que ele quis Jericó por completo? Porque Jericó seria a primeira conquista. Viriam outras cidades, só que Jericó foi a primeira. E como a primeira pertence ao Senhor, como a primeira porção é do Senhor, ele diz: ninguém toca, é minha. Irmãos, a primícia de todas as coisas é consagrada ao Senhor. E é levada a um lugar definido na Bíblia como casa do tesouro, que era o templo naquela época. Entenda uma coisa: nós não administramos a parte de Deus, nós trazemos e devolvemos. Onde? Na casa do Senhor. E é isso que a Bíblia ensina. Eu já falei, você está entendendo, né? Por que ele pediu Jericó por completo? Porque ela era a primeira cidade. Então, a primazia era do Senhor. Porque era a primeira cidade a ser conquistada, ela pertencia ao Senhor. Quando nós trazemos a casa do Senhor, o restante é abençoado. O resto está redimido, porque a primeira porção é redentora. Amém? Ela redime o restante. Quando nós separamos o dízimo em primeiro lugar, os outros 90% imediatamente são abençoados por Deus. Não entregue a porção do dízimo a outra pessoa. Nós não podemos administrar aquilo que não é nosso. Não entregue metade do dízimo e a outra metade compre cestas básicas para abençoar quem quer que seja. Você vai estar fazendo errado, você está pecando, porque você não pode administrar aquilo que não é seu. Entenda uma coisa: não dê ao banco a sua primeira porção, não dê à companhia de água ou à companhia elétrica a sua primeira porção, não dê para o consórcio, para o cartão de crédito. Sabe por quê? Porque essas empresas não podem abençoar a sua vida. Não dê a primeira porção para eles, entregue a Deus a primeira porção, porque Deus tem esse poder de abençoar o restante nas suas mãos. Então, não coloque essas coisas antes de Deus na sua vida, irmão. Coloque Deus em primeiro lugar. Ele precisa ser o primeiro lugar. Deus não pode ser o segundo. E Ele nem vai ser o segundo na sua vida. Viu como o clima está tenso? Está até chovendo.
E é bom porque eu posso falar mais, que vocês vão estar presos aqui dentro mesmo. Deus não pode ser o segundo. Em todas as áreas da nossa vida, Ele não pode ser o segundo. Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9, vamos ler até o 10, diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Você entendeu essa frase aqui? Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de toda a sua colheita. Aí, como consequência, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. É um acordo, é uma promessa, e os seus lagares transbordarão de vinho. Entenda uma coisa, irmão, às vezes nós negociamos com Deus e nós entregamos nossos dízimos e ofertas com o alvo de recebermos algo em troca. Eu estou ofertando aqui porque é 10 vezes mais, 100 vezes mais, 60 vezes mais, por isso eu estou ofertando e dizimando. É um erro. Deixa eu te falar uma coisa, só o fato de nós estarmos vivos já é bênção, já é algo tremendo para a nossa vida, porque Ele tem nos sustentado. E quando fala, os seus celeiros ficarão repletos, ficarão cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Isso quer dizer que você vai ter uma vida sustentada pelo Senhor em todo o tempo, sem privações. Preste atenção aqui, irmãos. Depois de honrar o Senhor, depois de honrar o Senhor com as primícias, existe uma promessa que nós acabamos de falar. Aqui mais uma vez, nós estamos vendo Deus pedindo a primícia, que o povo entregasse a primícia, a primazia, a primeira porção das plantações. E aqui, se você for estudar mais profundamente, você vai ver que o livro de Provérbios não faz parte da lei. Não é um livro que faz parte da lei. Algumas pessoas dizem não diziam porque é lei. Mas eu quero te dizer, como eu disse no começo, dízimo não é lei, dízimo é honra. Se você faz isso por lei, você está perdendo tempo. Se você dizima por lei, não, eu dizimo porque eu não quero ficar sem dizimar, porque senão minha consciência fica pesada. Não, eu aprendi assim, eu tenho que fazer. Se você não tiver a compreensão, o entendimento, e você está dizimando, você está perdendo tempo. Eu podia estar falando o contrário, né? Você tem que trazer, você tem que dizimar. Mas eu quero te ensinar o correto, porque Deus olha o nosso coração, irmão. O que vem para cá é o seu coração, não é dinheiro. Nós servimos um Deus todo-poderoso, é o Deus do ouro e da prata. Deixa eu te falar uma coisa, nós chegamos até aqui por causa do princípio da primazia. Um certo casal veio bater em Belém e começou uma obra do zero, e que se privou de todas as coisas que você possa imaginar, porque eles tinham dos seus corações o princípio da primazia. Nós somos resultado, nós estamos experimentando, aproveitando o resultado de alguém que plantou a primazia. As suas vidas, elas dependem disso só até hoje. Você não sabe quanto esse casal e os filhos passaram de privações, porque decidiram cumprir a primazia do Senhor. Você não sabe quantos dias eles ficaram sem luz, e dormiam a relento para pegar um ventinho do ar, né, de fora, para não passar calor, sendo picado por mosquitos, mas eles diziam assim, ou nós vamos honrar a casa do Senhor. E hoje nós estamos colhendo simplesmente o posicionamento que eles tiveram, de cumprir a primazia do Senhor nas suas vidas. Nós estamos colhendo isso, nós somos abençoados, irmãos, mas para que isso continue, nós precisamos cumprir o princípio também, porque vai cessar.
Nós estamos colhendo, mas pode cessar se essa geração aqui não der continuidade à primazia do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Esse casal, ele semeou a sua vida. E para mim, é bênção de Deus falar sobre isso. Hoje eles estão lá em Cusco. A obra está crescendo como nunca tinha visto. E eles não estão passando privação. Sabe por quê? Porque eles plantaram. E eles estão colhendo. Entenda isso, meu irmão. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Olha onde nós fomos parar, onde nós estamos agora. Por causa de um alinhamento, porque eles estavam lá. Se eles não estivessem lá, nós não chegaríamos aqui. Porque Deus tem um propósito. E Ele vai continuar cumprindo esse propósito com ou sem nós. Porque o plano é dele, não é nosso. Se não formos, Ele vai levantar pessoas novas, irmãos. Isso eu creio e eu tenho visto acontecer. Se Ele te escolheu e você não for, Ele vai levantar novos. Porque o plano dele nunca para. Nós vamos continuar edificando o seu reino. Amém, irmãos? O livro de Provérbios está dizendo aqui: honra o Senhor com as primícias. Entregue a primeira porção ao Senhor. Depois disso, os seus celeiros serão cheios. E eu creio na palavra de Deus, porque nós temos visto, irmãos, aqui, irmãos, pela manhã, tem testemunhos para dar. Mesmo sem condições, entregaram como primazia as suas vidas, entregaram os bens que não podiam entregar, mas como primazia entregaram nas mãos do Senhor e experimentaram de coisas tremendas, de suprimento tremendo nas suas vidas. Porque Deus não fica devendo nada, irmãos. Ele olha o seu coração e é Ele que nos sustenta. Eu creio na palavra. Não queremos que você se sinta ofendido. Se você não tem sido fiel na sua vida pessoal, se você não tem sido fiel na igreja, eu não gostaria que você se sinta ofendido. Mas eu volto a dizer uma coisa: não vai ter problema para mim continuar falando, porque eu vim para falar o que Deus quer que eu fale. E eu estou falando isso por quê? Porque você pode crer em outra doutrina. Existem pessoas que creem em outra doutrina, dizendo que o dízimo foi abolido porque nós estamos numa nova aliança e não precisa mais dizimar. Existem pessoas que creem nisso, não tem problema nenhum, pode continuar crendo. Agora, eu não posso cometer o erro, os pastores dessa igreja não podem cometer o erro de deixar de pregar, de deixar de ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Agora, se você crê ou não, aí é responsabilidade sua. E o que eu quero que você entenda é que você leve isso para sua casa, é que você tenha um tempo de reflexão, rumine sobre essa palavra e deixe o Espírito Santo falar sobre o seu coração. Agora não erre, não perca tudo aquilo que foi conquistado pelo Senhor por causa de mau entendimento. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, Ele habita dentro de nós hoje, então Ele traz revelação. Se nós quisermos, se nós buscarmos, se nós pedirmos ao Senhor, Ele traz revelação. E aí você pode caminhar do jeito que o Senhor preparou para que você caminhasse, meu irmão. Não tem problema, como eu disse, em crer em outra doutrina. Se a palavra de Deus diz que a primeira porção é redentora, quem que vai mudar isso? Você já parou para pensar? Existe alguém que pode mudar isso? Se Deus diz que algo está abençoado, quem pode mudar isso? Se Deus diz que se tem algo amaldiçoado, quem é que vai mudar isso? Quem pode mudar o que está escrito na palavra do Senhor? Entenda uma coisa, nós precisamos abrir o nosso coração para receber revelação da palavra e revelação daquilo que Ele tem derramado sobre nós nesses dias. Existem palavras tão abençoadas que têm sido ministradas no nosso meio, que Deus está movendo para que Ele levante um povo que faça a verdadeira diferença, meu irmão. Mas nós precisamos andar
em todas as áreas da nossa vida de acordo com a sua palavra. Não é só aquilo que interessa, mas aquilo que pode e deve ser mudado em nós. Em Êxodo 23, a primeira parte do verso 19, diz assim: traga o melhor dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, o seu Deus. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor. Nós acabamos de ler o quê? Tragam a casa. Quero chamar a atenção dos irmãos mais uma vez. O que pertence ao Senhor é entregue na casa do Senhor. Traga ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Grave essa expressão, o melhor dos primeiros frutos. Não está aqui, mas eu gostaria de lembrá-los. Você lembra de Caim e Abel? Tem na sua Bíblia a história deles dois? Caim e Abel. Aí eles vão lá diante do Senhor e entregam as suas ofertas. E Deus aceita a oferta de Caim, mas não aceita a oferta de Abel. Não é isso? Os irmãos estão mais atentos agora. Não caíram na pegadinha, né? Tem alguma coisa, tem um princípio por trás disso, irmãos. Porque, de repente, o Caim não entregou qualquer oferta. Ele entregou o melhor para o Senhor. Só que Deus rejeitou a oferta de Caim. E de Abel ele aceitou. O que aconteceu aí? Se você parar para estudar, para olhar profundamente, você vai ver que Abel separou as primícias da sua colheita. A primeira coisa que foi colhida, isso aqui é do Senhor, ninguém toca. Mas aí Caim ele tira o melhor. Ele criava os animais, ele tirou o melhor do animal lá. Eu vou levar o melhor para Deus, mas não era o primeiro. Não foi o primeiro que nasceu. Ele não separou a primícia para o Senhor. Foi por isso que ele foi rejeitado. Irmãos, e rejeitado não é, agora eu não quero mais saber de ti, vai procurar tua turma, não é isso. Foi Caim que ficou magoado demais e caiu naquilo que você sabe o desfecho da história. Acabou matando seu irmão e se enrolou para o resto da vida. Não foi isso, mas simplesmente o que Deus recebe é o primeiro, é a primazia, é a primícia. E se você com seu coração dá a primícia ao Senhor, Ele recebe. Mas quando não é o primeiro, Ele não vai receber, irmãos. Observem. Se você olhar o que nós acabamos de ler, o versículo que nós acabamos de ler, traga o melhor dos primeiros frutos. Quando você observa o verbo tragam, traga, você vai ver quando se fala de dízimo e oferta, sempre está falando traga, traga. Sabe por quê? Toda vez que falar disso, falar de primícia, a palavra nunca vai ser dê a oferta, dê o seu dízimo, porque não se dá aquilo que não é seu. Você não pode dar o dízimo, porque não é seu. Você pode devolver, você pode trazer, mas você não pode dar, porque aquilo não é seu. Então você não pode distribuir, você não pode designar, você não pode administrar aquilo que não é seu. A palavra de Deus diz traga porque não é seu. Você não pode dar nem administrar. Quando nós tratamos de dízimo da Bíblia, você tem duas opções, irmão. E eu não estou pedindo perdão pelo que eu vou falar, porque isso é a verdade. Só tem duas opções quando se trata de dízimo na Bíblia. Ou você traz, ou você rouba. Pesado, né? Mas só tem essas duas opções. Qualquer coisa que façamos,
que não está atrelada em trazer a casa do Senhor, em devolver a casa do Senhor, nós vamos estar roubando. É isso. Se nós desviarmos, se nós negociarmos, se administrarmos, se distribuirmos, pensa, nós não estamos trazendo. Se nós não estamos trazendo, nós estamos roubando. Veja como isso é sério, irmão. Nós estamos acabando, porque parou de chover, né? Então a gente tem que terminar. Lá no livro de Josué, nós lemos o capítulo 6, mas no capítulo 7, a partir do versículo 6, nós vamos ver o erro tremendo que aconteceu com um cara chamado Acã. Versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: soberano Senhor, por que fizestes este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e colocou junto com seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem no meio de vocês os objetos consagrados. Isso aí é bem pesado. Se você olhar a história, Deus ordena que o povo entregasse 100% da cidade de Jericó. 100% dos despojos tinham que ir para o Senhor. Mas um homem chamado Acã, o cabeçudo, pegou uma parte e guardou no meio dos seus bens. Olha esse problema que ele trouxe para Israel. Ele pega uma parte, e é a parte da primeira porção, e a primeira porção nós descobrimos que ela é consagrada ao Senhor. E aí ele pega a parte da porção redentora e esconde. E o que Deus diz sobre isso? Israel tem roubado de mim. Todo o povo é amaldiçoado por causa disso, irmãos. Por que ele é amaldiçoado? Porque se o primeiro é consagrado e não foi entregue ao Senhor, o restante não está abençoado. Se a primeira cidade, que era consagrada, não foi entregue ao Senhor, as outras não serão abençoadas. Isso aqui condenou a Israel e ficou debaixo de maldição. E olha, eu gostaria que você entendesse, para mim, maldição nada mais é do que a ausência da bênção. A gente pensa que maldição é o Deus que está castigando. Irmãos, se você ler Juízes, você vai ver que ali tem uma expressão que se repete constantemente: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus faz, que está protegendo aqui, Ele tira a mão, e aí o povo fica exposto, e aí vieram outras nações e subjugaram Israel, e aí Israel ficava por anos como escravo. Aí alguém se levantava e começava a clamar ao Senhor, aí o Senhor ouvia, tinha misericórdia e libertava o povo.
aí passava por um tempo, aí você ouve de novo, e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus tira as mãos de proteção de novo, e aí vem o povo é subjugado, levado como escravo. Irmãos, Deus não está amaldiçoando, Ele só está retirando a sua mão de proteção. Ele nos guarda, se nós andarmos de acordo com a sua vontade. Entenda a ação de Deus, irmãos. Quando o povo vence, isso aqui para mim é bem claro. Você sabia que quando o povo de Israel chegou ali perto da muralha, ele teve uma vitória assim fora da lógica. Foi sobrenatural a vitória de Israel sobre Jericó. Eles rodaram aquelas 15 vezes ali perto da muralha, não é isso? Depois que rodaram as 15 vezes ali, a muralha caiu. Ninguém se manifesta, todo mundo dormindo de novo. Então, sabe por que foi fora do normal? Porque era uma cidade protegida, uma muralha fortificada, ela era guardada por soldados, mas de repente Deus dá uma ordem para rodar as 7 vezes lá e a muralha vai por terra. E aí Israel tem uma vitória sobrenatural, fora do normal, não tinha lógica. Mas por quê? Porque Deus estava abençoando. Mas aí continua, e eles vai continuando, aí faz o erro lá, Acã mete a mão naquilo que era do Senhor, Deus tira a proteção de Israel, e quando eles vão lutar com uma cidadezinha menor, a cidadezinha ganha Ai. Eles foram rendidos, eles perderam para Ai, depois de ganhar de Jericó. Isso pode? Irmãos, quando eles lutaram contra Jericó, eles eram abençoados. Mas quando eles lutaram contra Ai, eles estavam sem a bênção de Deus. Porque um representante do povo tinha mexido naquilo que era consagrado ao Senhor. Entenda. Você tem sido fiel? Você tem sido Acã? Uma pergunta chata, né? De se fazer. Mas Acã não é um exemplo para nós. Eu quero que você entenda que tem um aspecto aqui. Existe um aspecto pessoal nas primícias e existe um aspecto coletivo. Existe uma bênção de Deus específica para cada um de nós, irmãos, por causa da nossa fidelidade. Existe essa bênção, mas também existem bênçãos coletivas que envolvem a igreja. O movimento do Espírito Santo, o liberar do Espírito no nosso meio, envolve isso também. Por quê? Porque o Espírito Santo ele pode abençoar a igreja com várias coisas. E eu não estou falando só de coisas materiais, irmãos. Eu estou falando de várias coisas, como o crescimento espiritual. Às vezes o nosso crescimento espiritual fica embargado por causa de certas manias que nós temos de tocar no consagrado do Senhor. Entenda que nós podemos ser abençoados com discipulado eficaz, com o crescimento de cada um dos irmãos ter sido cuidado. Nós podemos ter isso, mas às vezes isso fica empacado. Nós podemos ser abençoados nas nossas estruturas. Nós podemos ser abençoados com alianças, com caminhos. Podemos, mas muitas vezes isso empaca por causa do posicionamento. Por isso, nós precisamos ensinar a igreja. Nós precisamos, entenda uma coisa, a primeira porção é do Senhor, Ele é o primeiro. Se Ele é o primeiro, Ele nunca vai ser o segundo. Que coisas, estou repetindo, né? Se Ele é o primeiro, claro que Ele não pode ser o segundo. Entenda isso, mesmo que você decida que Ele seja outro lugar na sua vida, Ele vai continuar sendo o primeiro. Porque Ele não desce da onde Ele está. A sua opção de colocar Deus como primeiro lugar na sua vida reorganiza todas as outras coisas. Nós estamos terminando, segunda vez. Nós estamos terminando. Lá em Malaquias, talvez você nunca tenha lido esse versículo, Malaquias 3:10. Acho que você nunca leu. Vamos ler junto então, primeira vez aqui.
Diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Você já leu isso? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova disso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso é tremendo, né, irmãos? Aqui não está falando, pegue o dízimo e traga uma parte e faça o que quiser com a outra. Nós acabamos de ler: todos os dízimos, traga o seu dízimo todo. E aqui, Levítico capítulo 27, verso 30, diz assim: todos os dízimos da terra, de novo, todos os dízimos da terra, sejam cereais, seja o fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Todos os dízimos da terra. E nós já falamos que quando nós falamos de primícias, está ligada à plantação. Por isso que ele fala todos os dízimos da terra. Não é que é todo lugar da terra, não, os que nascem na terra. Isso está se falando de plantação. Entenda isso, está falando de plantação. Mas tudo pertence ao Senhor, irmãos. Tudo pertence ao Senhor. Então tem que ser, vamos ler de novo 27:30, que diz: todos os dízimos da terra, sejam cereais, seja o fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, são separados para Ele. Amém, irmãos? Sabe por que a Bíblia diz que é roubo não devolver o dízimo? Porque a palavra nos ensina que o dízimo é a porção consagrada. E se a porção consagrada não é nossa, e quando nós não devolvemos, nós estamos afanando aquilo que é de Deus. Amém? Sei que é pesado dizer o amém, né? Nessa hora. Mas eu quero que você entenda. Eu vou fazer só uma analogia. Lembra daquela pessoa que ganha R$1.000 e vive com R$1.000 de salário? Ela recebe o dinheiro, está aqui as 10 notas de 100 nas mãos. Qual dessas notas é a primícia? Como é que ela vai saber que qual dessas notas é a primícia, é o dízimo? Você já parou para pensar nisso? Qual é? Tem que saber o número da nota para ver se é esse, é o primeiro, o número mais, o primeiro que mais se aproxima da produção. Será que é assim? Deixa eu te falar, a nota de R$100, que é o dízimo, é aquela que você pega por primeiro e declara que é do Senhor, e entrega diante do Senhor. Essa é a primeira. Então entenda, irmão, a parte que é de Deus, ela é consagrada, e nós consagramos quando nós entregamos, quando nós devolvemos, e a outra parte toda é abençoada. E o que eu acho interessante aqui é porque é o único lugar na Bíblia que nos diz que nós podemos testar Deus em relação ao dízimo, é aqui onde nós acabamos de ler em Malaquias 3:10. Essa é a única parte, né, que se fala também que por causa de você devolver o seu dízimo, Ele abre as comportas dos céus e derrama as bênçãos que você não pode nem guardar de tanta bênção que é. Ali fala para que você teste, para que você prove a Deus. É o único lugar. Irmãos, o que é de Deus não é o que sobra. O primeiro é a parte de Deus. Aqui eu estou focando no dízimo e na oferta. Mas quando você leva para a área, qualquer hora da sua vida, você vai entender, o primeiro é de Deus. A primeira parte do seu dia, ela abençoa todo o resto. Eu tenho um professor que eu digo que eu nunca ia imaginar que ainda tinha um professor assim. Cabeça toda branca. É professor mesmo, mas está ali. Ele é um médico muito renomado aqui em Belém, e ele está dando aula lá. Ele estava dizendo:
todos os dias eu vou para a missa. 5:30, 6 horas eu estou na igreja. Meu dia começa com a missa. Só faço qualquer outra coisa depois de sair da missa. Isso aí é consagrar o dia a Deus? Eu nunca vi aquele cara com raiva, rapaz. Eu nunca vi ele com uma cara de chateado. E o jeito que ele se porta. E aí ele, na última aula, ele sentado, porque é bom porque nós fazemos uma reunião chama de sessão de tutoria, são menos alunos. São 8 alunos ali em redor da mesa com ele. E ele falando, de vez em quando ele tira para filosofar e ministrar sobre a nossa vida. E falar assim, nós precisamos aprender isso. Olha que ele é católico. Nós precisamos aprender isso. Nós chegamos aqui como médicos, mas nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Lá no meu consultório, e diga de passagem, o consultório dele é top. Nós já tivemos aula lá. Ele tem tudo que você imaginar ali. Mas lá eu atendo aquele que tem o plano de saúde, lá eu atendo aquele que paga a minha consulta, mas lá eu atendo aquele que não pode pagar. Porque eu separei o meu tempo para atender aqueles que não podem pagar. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa também estar diante de Deus no momento que todo o primeiro precisa ser dele, em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, lá no nosso dia, né? E se ele for o primeiro, você vai entender que você vai entregar o primeiro a ele. Nós estamos ensinando isso, irmãos, além do que é dízimo e oferta, porque isso precisa ser algo na nossa vida pessoal. Eu penso nisso, irmãos, faz tempo. É a minha mãe que falava isso antes. Vocês vão ser médicos? Tá, mas vocês vão tirar um dia da semana para atender aqueles que não podem pagar. Desde sempre ela falou isso. E irmãos, eu entendi. Antes eu não entendia. Eu era um cara muito chato mesmo com isso. Mas eu não entendia. Mas eu sei que Deus pode me usar. Eu sei que Deus me colocou num lugar que Ele pode me usar para ajudar a abençoar a vida de muitos irmãos. Eu sei que eu estou lá, tem coisas acontecendo no meio, que eu estou tendo aulas específicas de coisas que estão acontecendo com outras pessoas, que eu posso ajudar. Que eu posso chegar e falar, olha professor, o especialista de anos, fala assim, olha professor, isso está acontecendo, o que eu posso fazer? E a abertura é dada para fazer isso. Tem um propósito. O local que você está um propósito. Mas nós precisamos ter Deus em primeiro lugar na nossa vida para sermos usados. Eu creio que Deus pode fazer a nossa igreja prosperar, irmãos. Mas nós precisamos aprender o princípio da honra para que os recursos de Deus que já foram designados sejam liberados por nós. Existem pessoas que não entendem isso e acham e ainda reclamam. Você está vendo caixas de som nova aqui, tripé, você está vendo aqui, né, o microfone, né, coisas sendo compradas. Tudo aqui é sustentado pelas ofertas e pelos dízimos que entram aqui. Essa igreja, esse ministério tem algo a fazer ainda. Tem pessoas a serem alcançadas. Nós poderíamos ajudar muitas pessoas se nós tivéssemos condições, irmãos. Tem igreja que tem, tá? É o meu anseio, não é inveja, é um anseio de fazer a mesma coisa. Existem igrejas que têm lugares específicos para ajudar pessoas que não têm condições nenhuma, e aí são atendidas pelo médico, o médico prescreve o medicamento, ela sai de lá, já tem uma farmácia dentro da igreja, onde ela vai lá e pega o medicamento, porque ela não tem condições de pegar. E aí, se ela não tem condições de pagar pelo almoço, pelas compras do mês, ali tem um mercadinho, onde ela pode entrar e fazer, supostamente, a compra, para levar para casa. Irmãos, Deus está nos levando para essa direção. Nós não fomos chamados para ficar aqui, nessas 4 paredes, ouvindo pregação o tempo todo, não. Só vai funcionar se nós sairmos daqui. E para isso nós precisamos entender os princípios que o Senhor move. Você está entendendo? Nós cremos que há uma bênção coletiva sobre nós, irmãos.
Nós cremos que muitas coisas ainda vão acontecer, as coisas estão se alinhando, mas para isso nós precisamos caminhar nos planos do Senhor, nós precisamos entender o que Ele quer para nós. E em nome de Jesus, muitos aqui vão prosperar. É só você olhar para a sua vida, Deus está aguardando, Deus está te levando a nível diferente. Mas isso tem um propósito, irmão. Tudo isso é para a edificação do reino do Senhor. Tudo isso é para a edificação do reino dele. E sabe quando nós conseguimos fazer isso? Quando Ele é o centro, quando Ele é o primeiro lugar da nossa vida. Tudo que nós vemos Ele como um primeiro lugar. Então é primeiro para Ele. Deus vai abrir janelas dos céus, como diz aqui. Deus tem urgência no avanço do seu reino. E Ele vai usar aqueles que dizem sim. Mas sabe, irmãos, através da nossa fidelidade. É através da honra que nós vamos dar a Ele, que vai se quebrar as sentenças de miséria. Através da honra que nós damos a Ele, quebra-se tudo aquilo, todo o plano maligno que foi lançado sobre as nossas vidas para levar-nos ao contrário daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender isso. Irmãos, abra o seu coração. Abra o seu coração. O coração do seu povo, juntamente com o seu coração, será alinhado com o reino de Deus, para que se cumpra e para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. É isso que está acontecendo esses dias. Talvez você está sendo fiel na lei. Entenda isso. Mas você não tem sido fiel no princípio da primazia. Você precisa entender isso. Não é obedecer à lei que traz bênção sobre a sua vida. O que traz bênção sobre a sua vida é aplicar os princípios. Ainda que você esteja sendo fiel na lei, se você não for fiel no princípio, a bênção não será liberada. São os princípios que têm poder. Deus colocou todo o potencial das bênçãos nos princípios e não nas leis. Não sei se você me entende, meu irmão. Talvez você esteja sendo fiel na lei, mas você não está sendo fiel no princípio da honra. Irmãos, entenda, somos um ministério que Deus tem levantado nesses dias. Eu creio que você pode observar, né, até eu falei isso no começo, os mais antigos, pode observar que nós não temos o costume de pegar e fazer uma pregação aqui antes de tirar a oferta. Eu poderia muito bem tirar a oferta depois de ministrar, mas foi de propósito que foi tirada a oferta na hora que tem que ser tirada, porque o princípio precisa ser impregnado no seu coração, e você não tem que ser estimulado por palavras, ou por emoção, ou por situação, a fazer algo. O que tem que estimular o seu coração é o Espírito Santo de Deus que está aí dentro, trazendo entendimento. E aí você faz as coisas corretas. Entenda uma coisa que nós cremos, que a igreja não enriquece pastor. Nós cremos nisso. A igreja não é para deixar pastor rico. Nós sempre falamos disso, é um princípio que tem sido trazido desde antes. Veio lá do pastor Jeová assim: todo trabalhador é digno do seu salário. Mas a igreja não é para deixar pastor rico. E se tem pastor ficando rico com a igreja, tem alguma coisa de errado. Me entenda. Por isso hoje nós temos tanta dificuldade de falar de dízimo e oferta, por causa das coisas, das atrocidades que têm acontecido no meio da igreja. Mas nós não podemos parar de ensinar o que é correto. Entenda isso, meu irmão. Nós temos determinado todo o recurso para a edificação do reino de Deus nesse tempo, e sempre foi assim. Hoje nós somos 3 pastores aqui na Luz Ananim. Nenhum dos 3 pastores recebe salário da igreja. Não, nenhum deles recebe. Entenda isso. Os pastores têm que ter o seu sustento? Tem sim. Isso é lícito e isso é bíblico.
Mas hoje nenhum de nós recebemos salário. E eu não estou reclamando disso não, só estou te falando de algo. Por quê? Porque o nosso coração está na obra. Ninguém foi levantado pastor porque vai receber um salário e pode ter uma vida mais tranquila. Não é isso. O que nós queremos é que a obra do Senhor seja feita e que o nosso coração esteja nisso, irmãos. Que o nosso coração nunca se desvie disso. É isso que nós oramos o tempo todo. Nós pedimos misericórdia e oração até aos irmãos para que o nosso coração não se desvie daquilo que o Senhor preparou através de nós para ser feito. Nós temos um objetivo e que esse objetivo se cumpra, que é simplesmente edificar o reino do Senhor. Eu quero chamar os irmãos do louvor para parecer que está acabando. Entenda isso, irmãos. Todo o recurso desse ministério tem sido colocado para a edificação do reino. Quando nós honramos a Deus, isso volta em forma de benefício. Os irmãos que estiveram conosco na ação social fizeram o possível, ofertaram a sua vida, o seu tempo, né, os seus dons, ofertaram ali e foram usados pelo Senhor. Nós fizemos o possível para não mexer no caixa da igreja. Nós tivemos muitas ofertas, irmãos, foi bênção de Deus. Nós conseguimos oferta de pão. Ali a Casa Cis ofertou pão. Nós vimos irmãos ofertando queijo, presunto, para que nós fizéssemos o lanche para aqueles que viessem. Sabe, as crianças foram recebidas aqui. Assim, eu não sei de onde saiu tudo isso. Naturalmente. Mas espiritualmente eu sei, porque a obra é do Senhor. E é Ele quem cumpre, é Ele quem supre, é Ele que está à frente de todas as coisas. Nós precisamos só dizer sim. Não é... Eu quero terminar falando para você que talvez alguns não dizimam nem ofertem. E eu quero afirmar aqui para você, não é oferta e nem dízimo que vai trazer o perdão para a sua vida. O que vai trazer o perdão é o seu arrependimento diante do Senhor. Oferta e dízimo são símbolos disso. Oferta e dízimo são símbolo de perdão. Quando você se arrepende, quando você entende. Entenda uma coisa, meu irmão. Finalizando. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos por completo. Eu sei que a última coisa que é tocada é o nosso bolso. Quando toca nos bens, parece que acontece alguma coisa. Mas tudo deve ser entregue ao Senhor. Tudo. E quando Deus está no primeiro lugar na nossa vida, nós conseguimos caminhar, enfrentar problema atrás de problema com mais tranquilidade. Eu não estou dizendo que vai sumir, problemas vão desaparecer, as lutas vão acabar, não. Só que aí nós temos uma força extra. E principalmente quando Ele é o centro das coisas. Nós sabemos que aquele momento está muito difícil, mas que logo vai passar. E que o final vai ser um final que o Senhor preparou. Às vezes nós pensamos, como é que eu vou conseguir suprir isso aqui? Como é que eu vou conseguir passar por isso? Mas quando você olha para o Senhor, você sabe que no final do dia tudo vai dar certo. Então você olha e diz assim, não deu certo ainda, então não acabou. Porque quando você está com o Senhor, quando Ele é o primeiro, se não deu certo ainda é porque não acabou. Porque no final, com Deus, tudo dá certo. Deus quer a sua vida por completo, meu irmão. Fique de pé. Deus quer a sua vida por completo. Entenda uma coisa. Tudo que nós arrecadamos aqui continua sendo necessário a ser arrecadado. Tudo. A estrutura é mantida por isso, os projetos que nós temos são mantidos por isso. O que nós fizemos aqui, o que eu trouxe para você hoje refletir, foi o início de tudo.
Foi um pontapé inicial para que você busque um entendimento genuíno no Senhor. Deus tem levantado homens e mulheres para serem realmente mantenedores da sua obra. Entenda, reflita, rumine no que foi falado aqui. Entenda quão é necessária a nossa fidelidade para o crescimento individual e para o crescimento da igreja. Deus te chamou nesses dias para isso, meu irmão. Abra o seu coração e espere que o Espírito Santo vai ministrar todos os dias. Ele vai te dar o verdadeiro entendimento. Feche seus olhos. Enquanto essa canção vai tocando, que você ore esses últimos minutos, pedindo entendimento a Deus, renovo, força, que Ele abra os seus olhos espirituais. Graças eu te dou.